Hoje eu vou levar você para uma experiência diferente. Nós iremos mergulhar num paredão rochoso o mais fundo que pudermos para estudar como os cascudos vivem nas diferentes profundidades no rio. Nossa área de estudo é no rio Xingu, alguns quilômetros a montante de Altamira. Assim, nossa expedição segue o rio acima em direção à confluência do rio Xingu com o rio Iriri. Essa é uma das regiões mais ricas do Médio Xingu, com muitos pedrais e corredeiras intocados, abrigando uma biodiversidade única no mundo. É aqui que nós vamos mergulhar hoje, alguns metros a jusante da confluência do Xingu com o Iriri. As filmagens que você vai ver agora são capturadas desta forma: lanterna numa mão, câmera na outra e a gente tentando se segurar de alguma forma nas rochas para não ser levado pela correnteza. Então, algumas das imagens estarão um pouco tremidas ou fora de enquadramento. Esse é o perfil do mergulho que fizemos, extraído do meu computador de mergulho. Vou deixá-lo na tela o tempo todo para facilitar o acompanhamento de vocês. Hora do início, término, profundidade ao longo do tempo. Esse é o desenho que o ChatGPT fez de mim. E à medida que o mergulho for avançando, o hominho vai se movendo na profundidade atualizada. Também ao longo do vídeo todo, vou deixar essas informações aqui, retiradas do computador de mergulho: temperatura e profundidade. Então, chega de conversa e bora para a água. Hoje, quem me acompanha é o Hannes, um aluno da Alemanha que veio fazer um estágio no nosso laboratório. Perceba que estamos conectados com um cabo para aumentar a nossa segurança. Nós iremos fazer uma descida rápida até o ponto mais fundo que conseguirmos, e de lá, lentamente subir enquanto procuramos os peixes. Esse planejamento de mergulho é crucial para minimizar o tempo de fundo nas maiores profundidades e o acúmulo de nitrogênio no sangue. À medida que nos aproximamos da borda do paredão, nos deparamos com um abismo e uma imensidão verde escura à nossa frente. Sinalizei para o Hannes para confirmar se estava tudo bem e começamos a descida mais íngreme. Logo nos primeiros metros, nos deparamos com uma encosta negativa, como se fosse o teto de uma caverna. Aqui, aos 12 metros de profundidade, a luz natural já quase não chega e precisamos da lanterna para poder visualizar os peixes. Então vamos às espécies. A primeira espécie que avistamos, bem na encosta negativa, foi uma Pecoltia sabage, o acari tigre de bola. Esta espécie é fácil de identificar, pois tem o corpo claro com grandes bolas escuras ao longo do corpo. Olhem a desenvoltura com que ela se posiciona no paredão rochoso. Não está nem aí para a correnteza. Próximo ao ponto mais fundo do mergulho, encontrei um grupo de Bariancistos chantelos adultos e estava me preparando para filmá-los, quando meu dupla tentou chamar minha atenção muito enfaticamente. No momento eu não entendi o que ele queria dizer e me deixei entreter por um cardume de piabas que não esperava estarem a 20 metros de profundidade. As Moenckausia haikoi são lambaris endêmicos do Xingu e muito comuns nas áreas rasas de corredeira. Achei fofo o Hannes me chamar com tanto entusiasmo para ver as piabas. Depois do mergulho, ele me perguntou se eu tinha filmado o jaú de quase 2 metros que ele tinha me chamado. E nessa hora eu me arrependi de não termos combinado melhor os sinais subaquáticos. Descemos mais alguns metros e atingimos o leito arenoso, que ainda tinha um talude íngreme de onde vinha uma correnteza forte e constante. Como já estávamos no limite planejado de profundidade, voltamos para o paredão rochoso e começamos nossa amostragem subindo. Ancistomus feldberghi, que já foi chamado de Pecoltia. É um pouco parecido com a Pecoltia sabage, mas se você olhar com atenção, vai notar que as nadadeiras caudal e dorsal não possuem as manchas redondas pretas. É chamada de acari tigre de poço,
justamente por ser encontrado em locais fundos, os poções. Mais adiante, encontramos um salão de festa, por assim dizer. Vários indivíduos de várias espécies sentindo a brisa agradável de quase 32 graus Celsius do Xingu. Esse mais escuro é uma espécie ainda não descrita de Scobinancystus, muito parecido com Pariolispos, Acari cutia, devido aos dentes grandes e fortes. Uma espécie adaptada a comer esponjas e moluscos. Junto com ele, vários indivíduos de Ancystomos feldberghi e ali embaixo de uma rocha, outra espécie que iremos ver muito ainda durante o mergulho. A essa profundidade, estamos em um breu total. Isso explica também o porquê os acaris estarem tão à vontade fora das tocas. Agora é a vez dele, Bariancystus xantellus, o acari amarelinho ou pepita de ouro. Para mim, esse é o cascudo rei do Xingu. Esse é um indivíduo adulto, diferente dos que são encontrados nos aquários do mundo todo. Esta espécie só é encontrada onde tem correnteza forte. Pecoutia do grupo Vittata. É o acari tigre de listra, ou acari tigre comum. Falarei mais dessa espécie mais pra frente no vídeo. Spectracanthicus zoanoni, acari bola branca. A variação de colorido encontrada nessa localidade é chamada de maracajá, e é a mais bonita desta espécie, na minha opinião. Junto ao maracajá, mais alguns tigre de bola. Agora dá pra ver bem as bolas pretas nas nadadeiras. Espetáculo, né? Aqui estou sinalizando para a câmera. Tem muito peixe embaixo dessa pedra. Opa! Esse encontro sempre me dá taquicardia. Um tanque de guerra chamado Panak. Esse é um indivíduo adulto. Deve ter 60 centímetros ou mais. As espécies de Panak são famosas por comerem madeira e estão sempre em troncos nos rios amazônicos. Mas aqui no Xingu é diferente. Sempre encontro os adultos assim, no fundo e sempre nas rochas. Os filhotes, por sua vez, sempre são encontrados no raso, nos troncos da mata inundada na época de cheias. Se eu te pedir para fazer uma hipótese do ciclo de vida dessa espécie, qual seria? Escreve aí pra gente nos comentários. Mais uma Pecoutia vittata. Olhem como o colorido pode ser variado. Essa aqui quase lembra o Pancisto, mas é Pecoutia. Os indivíduos adultos possuem essas faixas interrompidas, diferente do juvenil. Esta Pecoutia é uma das espécies de hábitat mais amplo entre os cascudos do Xingu. Até agora avistamos ela em rocha, mas elas também ocorrem em troncos e madeiras, perfeitamente à vontade. Em outras localidades encontramos essa mesma espécie em barrancos de argila, ou seja, não tem tempo ruim para Pecoutia vittata. Entre as fendas de rochas, além dos cascudos, existem muitas outras espécies de peixes que buscam abrigo, como por exemplo os peixes elétricos ou sarapós. Aqui, um ituí-cavalo, apenas com a metade do corpo para fora. Os peixes elétricos não possuem nadadeira dorsal, nem as pélvicas, e a natação é feita com a nadadeira anal, que é muito desenvolvida. Essas ondulações da nadadeira anal fazem o sarapó nadar para frente ou para trás com extrema agilidade. Ah, atrás dele, um acari cutia.
Outro exemplar de Bariancystus chantellus, agora explorando uma duna de areia. Perceba que ele não se sente muito confortável estando exposto na areia e logo procura por abrigo nas rochas, seu habitat preferido. Mais um exemplar, agora no paredão rochoso. Esse indivíduo parece ser um macho. Olhe o espinho da nadadeira peitoral. Consegue ver os odontóides hipertrofiados na ponta do espinho da peitoral? Isso é uma característica de machos. As nadadeiras dorsal e caudal estão com cicatrizes, talvez se recuperando de mordidas de piranhas ou de algum outro predador. Mais um exemplar de acari bola branca, escondido em sua toca. Continuamos subindo o paredão e encontrando mais zoonones. Percebam como a estrutura tridimensional vai mudando. Às vezes, as rochas estão quebradas e empilhadas, formando ainda mais abrigos. Essa crosta preta brilhante é bem característica, ocorrendo em várias formações no Xingu. É um tipo de óxido de ferro que vai se formando sobre as rochas, às vezes cimentando seixos e areia também, mas não é o caso aqui. Uma espécie que a gente não tinha avistado nesse mergulho ainda. Uma espécie não descrita de Parancystus, o acari borracha. Mais uma Pecotia vitata. Olha como a iluminação natural já começa a chegar aqui. Esse tom esverdeado. Para o mergulhador, é um lembrete que o mergulho está caminhando bem e a superfície está logo ali. Junto com o Spectracanthico zoanone, um ciclídeo endêmico do rio Xingu, Peleocicla preta, nesse caso uma fêmea. Esta espécie é adaptada a viver nas sombras das rochas, sempre compartilhando as tocas com os cascudos e demais moradores. Mais uma toca com zoanone dentro. Acho que você já percebeu qual é a espécie mais abundante nessa localidade, né? Outro acari borracha. Uma espécie inédita neste mergulho, Ancistrus ranunculus, ou acari preto velho. Essa espécie é muito abundante em outras localidades, mas a morfologia da rocha aqui não é propícia para ela, por isso não é tão comum aqui. Ancistrus ranunculus prefere rochas que possuem fendas estreitas e profundas, onde pode se esconder com seu corpo achatado. Não preciso mais nem escrever o nome dessa espécie, né?
2 indivíduos aqui. Mais um. Mais outro. Agora temos uma fenda estreita, já no raso. Olha a quantidade de exemplares de diferentes espécies. Temos pelo menos 2 indivíduos de Pseudancistus assurini, conhecido como Acari cara chata. Olha que interessante, dos 5 metros para cima ocorre uma transição bem perceptível na composição das espécies. Muitas teleociclas habitam os pedrais mais rasos. Estes pequenos ciclídeos vivem associados ao substrato, bem rentes às rochas. Não dá para identificar a espécie com essa lente, mas podem ser Teleocicla centrarcus ou centiscoma. Existem 6 espécies de Teleocicla no Xingu e talvez mais uma ou outra para ser descoberta. Nessa parte mais rasa, com mais iluminação natural, podemos observar como essas crostas de óxido de ferro são brilhantes e formam um cenário muito bonito. Lembra da Pecotia vitata de antes? Essa é a coloração do juvenil, com as faixas bem delimitadas. Mais uma espécie para nossa lista do dia, Spectracanthus punctatissimus, o acari bola azul, com seu roommate Teleocicla preta. E assim, vamos chegando à superfície com mais um mergulho finalizado em segurança. Os avistamentos serão planilhados e incluídos no banco de dados do nosso projeto para tentar entender como os peixes se distribuem ao longo do rio. Mas diz aí, você percebeu algum padrão? Existem espécies que só aparecem no fundo ou só no raso?
ou é mais ou menos ao acaso? Diz aí nos comentários. Enquanto isso, vamos nos preparar para mais mergulhos e continuar nossa coleta de dados. Até a próxima aventura!